vivendo e aprendendo. Ou ao menos é assim que deveria ser, não é mesmo? Apesar de ser senso comum de que o aprendizado, o conhecimento transforma vidas, por que será que muitas pessoas ainda enfrentam tanta dificuldade para se dedicar de verdade em aprender por toda a vida? Se você é uma pessoa que é apaixonada por aprender ou que está querendo desenvolver essa força de caráter do amor ao aprendizado, esse episódio é para você. Pura vida, heróis de propósito! O tema da nossa conversa de hoje é o amor ao aprendizado. Você se considera uma pessoa que ama aprender? Mas ama mesmo? Então me permita compartilhar uma história com você. Era uma tarde de 9 de outubro de 2012 e uma jovem com apenas 15 anos, saindo da escola a caminho de sua casa, foi baleada no rosto. Qual o crime que ela cometeu? Querer aprender, estudar e, principalmente, defender o direito de outras meninas também poderem aprender. O atirador indignado? Um extremista do Talibã. Essa jovem é Malala Yousafzai. Por que ela foi baleada? Porque, algum tempo antes, ela, junto com sua família, vinham denunciando sobre o pseudônimo de Gul Makai as atrocidades que o Talibã fazia na sua região. Especialmente o impedimento de que jovens tivessem acesso à educação, jovens, meninas, mulheres tivessem acesso à educação. A sua fala tomou tamanha proporção pelo mundo afora que o Talibã fez questão de descobrir quem era essa menina ousada e tentar acabar de vez com o seu legado. O tiro saiu literalmente pela culatra, porque tão logo a condição de saúde de Malala permitiu, ela foi transferida para a Inglaterra, onde finalmente não só ela teve acesso à liberdade de ter acesso a uma educação, mas principalmente acesso a microfones como nunca tinha tido na sua vida. A história se tornou ainda mais famosa e menos de um ano depois ela já estava fazendo o seu discurso na sede das Nações Unidas. Veja só um trecho do que Malala fala para nós sobre a importância do aprendizado e do amor ao conhecimento. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. E a história de Malala não para por aí. Suas contribuições para a universalização da educação foram tão relevantes que, um ano depois de discursar na sede da ONU, ainda aos 17 anos, ela se tornou a mulher mais jovem a ser uma vencedora do Prêmio Nobel. A educação realmente transforma jornadas, histórias, não só de quem estuda, mas de todos aqueles que vão ser impactados por aquele que aprende. É por isso que o tema do nosso episódio de hoje traz pessoas muito especiais para conversar conosco sobre esse amor ao aprendizado. A gente tem na nossa entrevista de hoje Denis Pena, idealizador e fundador da Polo Palestrante, que conecta pessoas com grande conhecimento, grande capacidade com aqueles que terão as suas vidas transformadas por essa sabedoria. E a gente tem ainda nesse programa as generosas contribuições de Helder Camei, ninguém menos que o presidente da Associação Latino-Americana de Psicologia Positiva. Fique conosco para esse episódio de Heróis de Propósito. Certa vez eu entrei numa empresa e vi escrito na parede: o conhecimento transforma. Qual não foi a minha satisfação e alegria de conhecer o fundador dessa empresa, Denis Pena, que fundou a Polo Palestrantes, que conecta justamente pessoas que têm algo muito importante a ser falado, uma técnica incrível, com aqueles que precisam ter a sua vida transformada por esse conhecimento. É por isso que, se existe alguém que eu deveria convidar para falar sobre amor e aprendizado, é meu querido amigo Denis Pena. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela introdução dessa. Fico mais feliz ainda. Fico feliz demais pelo convite, estar aqui para ser lembrado, ainda mais num tema como esse, que, para mim é tudo. Mas com uma introdução eu fico mais feliz ainda. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado, Denis, essa agenda incrível que você tem, conectando as pessoas com conhecimento. Diz para nós, o que é o amor ao aprendizado para você? O que isso significa? Caraca, é uma pergunta difícil. Mas basicamente é a minha vida, né? É o que eu faço e como você disse, né? Essa frase, né? Muito mais do que uma frase na parede, né? Que está lá na Polo, né? O conhecimento transforma.
é o nosso propósito, cara. A Polo existe por causa disso, ela nasceu por causa disso, e é o que a gente acredita de verdade, cara. O nosso trabalho ali não é fazer palestras ou fazer treinamentos. Nosso trabalho é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. E a gente acredita de verdade nisso. Inclusive, eu gosto muito da expressão aprendizado, né? Mais, inclusive, do que a expressão ensino, né? Muitas vezes a gente fala instituições de ensino. Dá uma noção passiva, né? De alguém Parece está que alguém ensinando. está ensinando, e se alguém vai aprender ou não do outro lado, importa menos. Exato. Não, aprendizado não. É o que eu vou ensinar, e é a entrega do outro lado. Eu tenho que garantir que aquilo foi entregue, né? Então, é o que a gente faz, a gente acredita nisso. Uma vez falando com um grande amigo, um grande palestrante, um grande empresário, Robson Shiba, Incrível. fundador do Que bom que Shining ele tá de Box, volta. tá de volta com a gente, graças a Deus. Ele estava falando isso, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer um Brasil melhor, é assim que faz, é ajudando a transformar. Não é reclamando, não é questionando. Você pode também questionar, pode tentar transformar de outra forma, mas acho que essa é a transformação maior. É ajudar a mudar as pessoas, que vão mudar as empresas, que vão mudar o mercado, que vão mudar o mundo. E isso a gente quer, pensando nas minhas filhas, né, se eu quero um futuro melhor para elas, é assim que faz, cara. Então, o aprendizado, para mim, é o que garante um futuro melhor. Então, não dá para não amar isso, né? É bonito, você falou que não é só uma frase na parede, e é justamente o que eu acredito. Quando a gente faz workshop de descoberta de propósito nas empresas, é para que não seja um esforço de branding, não seja uma coisa de marca para ficar lá bonito, e que quem está da chefia para baixo fala, tá, que legal, mas isso não é verdade. Inclusive, essa frase ela faz parte da história do surgimento da Polo, né? Tem uma história muito legal de como o conhecimento transforma, foi fazendo parte da construção do conceito da Polo, né? Com certeza, com certeza. A gente nasceu... Engraçado, também um outro amigo nosso, um grande palestrante empresário, Rony Mesler, fundador da Reserva e tal. Tô com a ele camiseta fala dele, isso, né? Ele fala isso, né? Que o propósito você não cria, né? O propósito ele surge, ele já sempre esteve ali. Você descobre, esteve ali e tal. E com a Apollo não foi assim. Essa frase, né, que é o nosso slogan, ela tem 3, 4 anos. Mas, cara, eu não tenho dúvida nenhuma que ela esteve lá desde o primeiro dia e desde antes, né? Quando eu tive a ideia de montar ali, quando tudo que aconteceu, aquela história da minha família e tal, quando eu percebi que o poder transformador da palavra, como a gente muda a vida das pessoas com a palavra, ali nasceu esse conceito de que transforma a vida através do conhecimento. E ele só veio emergir 8 anos depois. Para você saber mais sobre essa história do poder transformador da palavra, assiste a primeira temporada do Herói de Propósito, que o Denis contou pra gente toda a história de como é que você esteve numa palestra e viu essa questão do evento e pôde conhecer essa transformação. Que é muito bacana, só para citar isso, né? Não vou fazer spoiler. Quem quiser saber a história, vai assistir lá no episódio da primeira temporada. Mas eu vou dar um spoiler que envolve um evento que a gente participou com o padre Fábio de Mello um dia, e ele... E surgiu ali, né, a primeira vez que me tocou, e olha que engraçado, 10 anos depois, agora, recentemente, a gente fez um evento nosso, a primeira palestra com ele, caiu justamente no dia do meu aniversário. Foi o primeiro evento. Foi quando você foi lá, inclusive. Cara, foi muito bacana, assim, então as coisas voltam em algum momento. São muito simbólicas, né? Ouve essa história lá que vocês vão gostar. Agora, viver da virtude da sabedoria, que é onde entra o amor e o aprendizado, no nosso país, no nosso contexto, tem imensos desafios, né, Denis? Quais foram e são os principais desafios que você encontra sendo um empreendedor da educação, do aprendizado? Eu acho assim, sempre vai haver resistência, né, de segmentos, de classes e tal. Eu acho que no Brasil a gente tem uma vantagem que a gente não tem uma proibição mesmo. Por exemplo, se a gente pensar em alguns países, né, que a pessoa não pode ser educada, dificuldades, tipo, pode ser assassinado se a pessoa for buscar educação. Existiu o caso da Malala, que ficou famosa por causa disso, tal, que teve que romper barreiras mesmo, assim, barreiras tipo de proibições mesmo, tal. Eu sinto que no Brasil a gente não tem exatamente esse tipo de barreira, mas a gente tem uma outra que pode ser tão prejudicial quanto, que é a barreira da desvalorização. Verdade. De alguém falar assim, isso aí é besteira, cara. Colocando na cabeça, imputindo na cabeça das pessoas, acho que isso é besteira, não, você não precisa disso, isso é besteira, tá, não sei o quê. E as pessoas, às medidas que elas vão, de alguma forma, ouvindo isso, elas vão sendo influenciadas, elas começam a acreditar que realmente não precisa, cara. Aprender pra quê, cara? Eu preciso passar de ano. Eu preciso passar de ano, tal, para poder fazer ali, tal, e tocar minha vida. A gente esquece do... Até uma outra coisa que eu lembrei, né, que o Murilo Ganta, meu outro amigo nosso, palestrante incrível, tal, ele fala, né, cara, as pessoas falam assim,
quando que você terminou os ensinos? Essa frase não faz sentido, né, cara? Nunca termina os ensinos, Nunca você vai termina. estudar a vida inteira, cara. Ainda mais conceitos como todo mundo já sabe, do conceito de lifelong learning, tem que estudar pela vida inteira, isso é fundamental. Quando alguém acredita que não precisa, que isso... acho que esse é o nosso principal problema, assim. É fazer a pessoa achar que realmente já me basta o que eu tenho e pronto, já terminei meus estudos, agora eu vou colher. Era muito comum quando eu fazia recrutamento e seleção, na época que eu ainda servia como oficial do Exército, perguntar escolaridade. Ah, terminei meus estudos. Eu perguntava, como é que você conseguiu, né? Até agora não deu para terminar. Exatamente. Você tocou num ponto importante da não proibição legal de estudar no país, mas o Amartya Sen, o vencedor do Prêmio Nobel, ele comentava, ele criou um conceito que é a fome de liberdade, e ele dizia isso, é como se pegar os escravos, né? Acabou a escravidão. Abre a porta da fazenda e fala, vai, se vira vai pra agora. onde? Fazer o quê? Tem como eu pegar emprego aqui na sua fazenda de volta? Porque para onde eu vou depois disso? Tá, aqui não é proibido de educar, mas onde é que estão realmente as verdadeiras oportunidades para a gente conseguir ter acesso a uma educação que transforme a nossa vida, né? Não, perfeito. Eu acho que esse é o desafio e cada vez mais está sendo um desafio individual. As pessoas têm acesso à informação, têm acesso ao conteúdo. Então, elas têm canais com conteúdo como esse, elas podem ver na internet canais muito bons, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ruim. Sim. Então, a curadoria passa a ser cada vez mais individual, o poder está na mão das pessoas. Ao mesmo tempo, ela tem uma responsabilidade muito maior de saber como ela vai gastar o tempo dela para poder desenvolver ou para poder aprender, né? Então, eu acho que esse talvez seja o nosso principal desafio hoje. Fazer as pessoas entenderem a importância, a necessidade de individual. Ninguém vai chegar para ela e vai falar, a partir de agora você desliga o seu Instagram e faz tal coisa. Jamais. Não vai acontecer isso. E aí, também trazendo, eu sempre trago exemplo de palestra, né? Acho que é porque eu Do mercado, né? eu trabalho com isso, né? Sim. Tem uma palestra que eu recomendo muito, cara, para alguém que não assistiu ainda, é uma palestra de um TED internacional, mas tem legendado, Sim. que fala, que chama A Mente de um Procrastinador Master. Você já assistiu? Já. Cara, essa palestra é maravilhosa. Dos macaquinhos, Dos né? macaquinhos, é incrível, tal. muito boa. Ele consegue fazer uma palestra super divertida, super bacana, tal, mas tratando um tema super sério, de procrastinar. E a coisa mais incrível, que é a grande volta que ele dá, assim, né, na palestra, e todo mundo senta na cadeira, né? Quando ele começa a falar que a gente começa a ficar bom em procrastinar, né? E a gente começa a cada vez ficar melhor. Então, ou seja, se eu faço as coisas no último dia, eu tenho muita coisa para fazer, eu faço no último dia. Beleza, deu certo. Pô, aprendi que dá. Então, eu vou fazer sempre no último dia. Sempre, e a gente fica bom nisso, beleza, meio que o cérebro aceita, tal, eu faço sempre na última hora, no último dia, beleza. Só que tem um grande problema, é quando não tem prazo. Quantas coisas da nossa vida não tem prazo? Eu quero as mais importantes. as mais importantes. Criar um eu quero negócio. ser feliz, eu quero um negócio, eu quero ter um pai melhor, eu quero ter uma relação melhor com a minha família. Eu não tenho prazo para isso. O que acontece? O nosso cérebro está treinado para fazer no último momento. Se eu não tenho prazo, eu não faço nunca. Eu vou lembrar no leito da morte. Que incrível. Cara, isso é uma coisa que impacta demais, assim. E aí que a gente tem que começar a pensar assim, as escolhas são feitas no dia a dia, né? A gente tem que começar a desenvolver isso, e aí o aprendizado é fundamental, né? Denis, eu estou muito feliz com a sua presença no nosso programa. E para que as pessoas não precisem esperar estar no seu leito de morte para escolher aprender e se apaixonar pelo aprendizado, deixe as dicas para elas de como elas podem desenvolver e exercitar o amor ao aprendizado, por favor. Perfeito, cara. Para mim, acho que o mais importante é as pessoas entenderem o quanto isso realmente transforma a vida delas. Quando a gente começa a ter... quando a gente quer criar um hábito, né, a coisa mais importante para criar o hábito é a nossa recompensa. De alguma forma, a gente ter alguma coisa que a gente sinta que aquilo realmente fez diferença. Eu acho que o aprendizado não é diferente, cara. Quando a gente começa a desenvolver alguma coisa, a gente sente que aquilo realmente está transformando a nossa vida, putz, a partir dali a fagulha pegou, entendeu? Sim. As pessoas realmente sentem. Eu acho que, primeiro eu vou falar de fator externo. Se você é um chefe, é um líder, ou você é um pai, desenvolva isso, o reforço positivo no seu time, nos seus liderados, nos seus filhos, porque esse reforço do tipo assim, isso aqui valeu a pena, é extremamente importante para as pessoas pegarem gosto, amor realmente pelo aprendizado. Agora, se eu for olhar para o indivíduo, pessoalmente, tente trabalhar recompensas para você mesmo. Então, tipo, fiz tal coisa, beleza, isso aqui, ou eu recebi uma promoção, eu ganhei algo externo, ou eu vou ter algo interno, vou ter um parabéns interno meu, porque eu acho que isso é o que mais ajuda as pessoas a terem realmente amor por aquilo. E aí,
quando isso começa a acontecer, começa a transformar tanto a vida da pessoa, que é algo que não tem mais volta. É aquela coisa, né? Uma mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho natural, né? Sim. É a frase de Einstein, né? Quando a pessoa percebe isso, cara, não tem mais volta. E aí o amor segue o fluxo. Se torna natural querer aprender pelo resto da vida. Exatamente. Nós estamos vivenciando uma era do fim do aprendizado passivo, de que esperar que alguém vai nos dar conhecimento, transmitir, não é mais assim que funciona. Nós estamos numa era do aprendizado ativo, no momento em que você escolhe aquilo que vai aprender. Só que nem sempre é fácil encontrar qual é o melhor conteúdo, qual é o melhor caminho para se chegar a esse aprendizado. É aí que entra o momento da curadoria. É aí que entra também você buscar coisas que você pode aplicar imediatamente e buscar as maiores referências do mundo. Esse é o nosso momento, essa é a era que nós estamos vivendo. E já que a gente está buscando os melhores que podem nos ajudar nesse assunto, na volta do nosso intervalo, a gente tem a honra de receber o presidente da Associação Latino-Americana de Psicologia Positiva, Elder Camei, para nos dizer como a gente pode desenvolver essa força de caráter do amor pelo aprendizado. Se é para nós falarmos de psicologia positiva, se é para falar de amor ao aprendizado, eu tenho uma alegria, uma satisfação, uma honra de ter aqui conosco o cara que trouxe para o Brasil, traduziu eu vou usar até o termo uma Bíblia, né? Essa grande enciclopédia do conhecimento das forças de caráter, que é o Elder Camei. E ele foi extremamente generoso, porque no primeiro contato que eu fiz com ele já topou estar aqui conosco, dar a sua bênção, né, para toda essa série que a gente está falando sobre as forças de caráter. Elder, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Olha, eu que agradeço, viu, Rafael? Muito obrigado mesmo, adorei o convite, né? E você falou desse livro aí, esse livro para mim é o meu maior orgulho, é como se fosse um filho. É a oportunidade de ter trazido esse livro para o Brasil, porque, na minha opinião, é o livro mais importante de psicologia positiva para praticantes. Então, para quem é profissional, não estou falando para leigo que quer conhecer, não. Aí tem outros livros mais simples. Mas para quem quer aplicar no trabalho, né? Quem trabalha com desenvolvimento humano, com bem-estar, com liderança, com educação, né? Esse, para mim, é o livro mais importante, porque ele é um guia prático. E quando eu vi esse livro, foi em 2017, no lançamento do livro, né, que foi no Congresso Mundial. Eu achei extraordinário, fui falar com o autor, que é o Dr. Ryan Nimick, e na época eu era presidente da APAL, que é a Associação de Psicologia Positiva da América Latina, né? Ainda sou, né, já na minha terceira gestão. Me apresentei como presidente da APAL, falei, nossa, esse livro é incrível, a gente tem que ter esse livro no Brasil. E aí começamos a conversar sobre a possibilidade de trazer para o Brasil, e ele super concordou, né? E olha que legal. Aí esse aqui é o livro original em inglês, né? Olha, o original, que legal. Character Strengths Interventions. Caramba. E aí na dedicatória aqui, ele escreve, não sei se vai dar para ver, para Elder na expectativa de colaborações futuras. Colaborou para valer, trouxe para a gente no Brasil traduzido e muito bem traduzido. Daí a APAL fez a tradução, fiz a revisão técnica e a gente lançou aí em 2019. Olha, esse livro, até assinando embaixo no que você disse, ele foi assim, né? Eu estava no final do ano passado pensando, né, em um caminho para a nova temporada de Heróis de Propósito, um método que ajudasse a pessoa a florescer no seu propósito. Eu precisava de uma jornada. Quando eu estudei psicologia positiva, as forças de caráter me pareceu algo extremamente concreto. E eu comecei a pesquisar fontes. Quando eu vi esse livro, eu falei, cara, que coisa incrível. Porque, assim, ele tem uma introdução teórica, né, da base, você entender o que não é força de caráter, a superutilização, a subutilização, tudo que você precisa, os fundamentos, e depois ele tem cards para cada força, todas as descrições de quais são as interações dela com outras forças, como desenvolver, como perguntar para as pessoas, e no final ele tem todas as intervenções, é algo realmente incrível. Inclusive, além desse livro, você tem a formação, né, que se oferece para o pessoal que quer se aprofundar nas forças de caráter, né? O CSI, não é isso? Isso, então, depois que eu trouxe esse livro para o Brasil, começou a surgir uma demanda muito grande de gente querendo um curso, né? Porque esse livro tem 70 intervenções com forças de caráter, todas cientificamente validadas, mas é difícil para quem nunca viu, né? Então, as pessoas começaram a pedir um curso, um treinamento. Eu criei, então, um treinamento de formação e certificação em intervenções com forças de caráter, né, que está sendo lançado agora com o nome CSI,
Adorei o trocadilho. A gente deu já várias turmas antes era um outro nome, era Practitioner Forças de Caráter, e agora a gente está lançando uma versão atualizada aqui com upgrade chamado CSI Character Strengths Interventions, né? Então, para a pessoa se tornar um especialista, um profissional especializado e habilitado em aplicar essas 70 intervenções com forças de caráter. Então, é um curso, está sendo totalmente online, ao vivo, né? Comigo, são mais de 30 horas ao vivo, e depois tem as 70 ferramentas, 70 intervenções e 30 ferramentas digitais, né, que eu mesmo desenvolvi para aplicar essas intervenções. Olha, eu já preciso te agradecer imensamente por alimentar o meu amor pelo conhecimento com todas essas fontes. Tem livro, tem curso, tem tudo que tem direito. Mas como o foco também principalmente com nossos espectadores, quais as dicas, Helder, que você daria para que a pessoa despertasse essa paixão pelo conhecimento? Deixa eu esclarecer a minha pergunta, porque assim, parece meio óbvio que as pessoas deveriam gostar de amar, aprender, conhecer, mas a jornada educacional, ela faz um caminho inverso. Ela tira o tesão, ela tira o prazer, tira a curiosidade, que é outra força de caráter. Ela vai minando várias coisas, até a mente aberta. Como fazer para reavivar esse amor pelo conhecimento, uma vez que, de repente, a pessoa está um pouco entediada com isso tudo? É engraçado, né? Porque você me convidou para falar sobre o amor ao aprendizado e, curiosamente, né, eu tenho essa força na minha assinatura, né? Está entre as minhas 5 forças mais altas, pertence à virtude da sabedoria. E eu sou, assim, um cara viciado em ler, desde que eu aprendi a ler, eu leio, sou um leitor, assim, compulsivo, né? E eu acredito que o conhecimento está nos livros, né? Então, assim, é claro, hoje a gente tem internet, tem Google, né, tem Wikipedia. Naquela época não existia quando eu comecei a ler os livros, né? Mas livros é uma grande fonte mesmo de conhecimento, né? Conhecimento barato ali e aprofundado e acessível para todo mundo. Inclusive realmente eu acredito que o investimento em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo, né? Você quer alavancar a sua carreira, o investimento em conhecimento é o mais importante, na minha opinião, tá? Eu vejo, assim, as pessoas gastando muito mais dinheiro, não todo mundo, é claro, né? Mas muita gente gastando muito mais dinheiro em aprender marketing do que investir em conhecimento. Então, o que acontece? Você fica com uma estrutura de marketing, com vídeos, com postagens lindas, excelentes. Mas o que falta? O conteúdo. A pessoa realmente se apropriar, ter um conhecimento aprofundado, né? E, às vezes, a gente acaba vendo também pessoas fazendo um trabalho muito superficial em termos do conhecimento que passa, né? Então, realmente, o investimento no conhecimento é o mais importante. Né? O mais importante, você tem que saber o que você está falando com profundidade. Aí as pessoas vão te respeitar, aí você vai ser uma autoridade, né? Assim que eu construí toda a minha carreira foi em cima do conhecimento que eu fui adquirindo. Eu fiz o mestrado na USP, eu fiz especialização na Universidade da Pensilvânia, li muito, né? Os clássicos aos modernos para aprender isso. E aí uma dica que eu posso dar assim para vocês não sei se eu estou sendo muito old school, né? Mas eu sou apaixonado por livros. E se você não tem assim o hábito de ler, você pode adquirir o hábito de ler, né? Você não precisa ser uma pessoa que ama ler para ler. Na verdade, todo mundo lê. Se você pensar, né? Até a pessoa que fica o tempo todo no O texto celular, ali, né? ela Tá está lendo. lendo, né? Ela Sim. está lendo, só que ela está lendo no WhatsApp, ela está lendo no Google, ela está lendo, mas a gente está lendo o tempo todo, né? Só que no livro esse conhecimento está estruturado de uma forma sistemática e aprofundada, né? Então, quem não tem o hábito de ler, eu falo assim, olha, comece a ler, nem que seja pouco, mas que seja todos os dias, né? Então, por exemplo, se você lê um capítulo de livro por dia, que é impressionante, se você perguntar quantos livros você leu no último ano, tem muita gente que vai falar não li nenhum ou li um, Nenhum. né? Exatamente. Muita gente não leu, né? Agora, às vezes a pessoa até comprou uns 3 ou 4, mas não conseguiu terminar nenhum. Leu o primeiro, segundo capítulo de cada um e não conseguiu terminar nenhum. Então, você tem que ter uma disciplina e transformar isso num hábito, né? Então, se você se comprometer a ler um capítulo por dia, olha, um livro tem em média de 20 a 30 capítulos, depende do tamanho do livro e do tamanho do capítulo.
Mas se você lê um capítulo por dia, você lê certamente um livro por mês. Um livro por mês dá 12 livros por ano, vai. Ou se você não quer ler, tirar 2 meses de férias, dá para ler uns 10 livros por ano tranquilamente, lendo um capítulo por dia. Agora, se você acha um capítulo muito, um capítulo vai aí uns 20 minutos, tal. Se você acha muito, se comprometa com 5 páginas, por exemplo. Né? 5 páginas, talvez se demore um pouco mais para ler um livro, mas se você ler, em vez de ler 10 livros por ano, se você ler 5 anos, já é um enorme progresso, né? Perto de quem não leu nenhum ou leu um livro. Né? Então, leia 5 páginas. Se 5 páginas você não está conseguindo, então se comprometa a ler uma página por dia. Né? Mas leia todos os dias, que é só assim que você vai criar o hábito da leitura, né? Uma página por dia. Você lê aí um livrinho de 100 páginas, você lê em 3 meses, né? Um pouco mais de 3 meses, né? Então, e é tranquila mesmo, uma página por dia, todo mundo consegue ler. Qualquer um consegue separar um minutinho para ler. Essa dica é muito, muito poderosa, porque é aquilo, né? Você tem um desafio que está grande demais, fracione em pedaços. Vou pegar uma página por dia, um livro por dia. Você pode escolher um audiobook para começar. Comece com um livro de entretenimento, um livro que, às vezes, o pessoal se assusta pelo tamanho, mas às vezes tem livros grandões, mas que são facinhos de você se habituar com o hábito da leitura, e depois, às vezes tem livro fininho, que é complexo, o conteúdo é desafiador. Entrar nessa jornada de leitura é fundamental para desenvolver o amor ao aprendizado. Helder, muito obrigado pela sua dica, pela sua participação conosco e pelas imensas contribuições que você tem feito na nossa nação pela propagação da psicologia positiva. Agora a gente volta lá para o nosso estúdio. As contribuições do Denis e do Helder nos ensinaram muito como nós podemos despertar a nossa vontade de aprender. Mas tem mais uma questão importante aqui. Como que você pode despertar o amor ao aprendizado nas pessoas? Como você pode despertar o interesse nas pessoas sobre aquilo que você está prestes a ensinar? Você que é professor, você que é palestrante, a dica principal que eu tenho para te dar é: comece pelo porquê. Sim, a famosa frase de Simon Sinek, comece pelo porquê. Eu era um daqueles adolescentes, um tanto quanto revoltados na minha educação, quando um professor dizia que eu precisava aprender porque ia cair na prova e pronto. E aquilo não fazia o menor sentido para mim, como eu acredito que também não fazia para você. Fiz questão, a partir daí, de que quando eu tivesse a oportunidade de ser um professor, ter um microfone na mão como palestrante, consultor, eu superasse esse desafio, não propagasse esse costume e sempre que tivesse à frente uma plateia, começasse me perguntando: mas por que as pessoas precisam aprender isso? Para quê? Aonde isso será aplicável, útil, contributivo na vida delas? Se você estiver prestes a ensinar algo e não tiver essa resposta bem clara, vale muito a pena você se preparar um pouquinho melhor, refletir um pouquinho mais sobre esse assunto e pensar principalmente naquele seu cliente, naquela sua plateia, naquela sua sala de aula, em qual será a aplicação disso na vida delas. Porque uma vez que você tenha o porquê muito claro e comunique o sentido, o significado daquilo que você está ensinando, a utilidade disso na vida dessas pessoas, o como e o que serão uma consequência muito mais tranquila de ser alcançada. E aí, tá curtindo aprender sobre as forças de caráter? Quer aprender muito mais, desenvolver as suas forças? Então siga lá nas redes sociais, @RafaelTakei, porque a todo momento eu estou compartilhando conteúdo, um material novo para que você consiga desenvolver as suas forças para viver o seu propósito. Muito obrigado pela sua audiência e que as forças de caráter estejam com você.